gostava de desenhar. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era justamente o desenho de mulheres, vestido de noiva. Eu era alucinada por vestido de noiva. Então, eu ficava vendo, na minha época, era o Clodovil e o Ney Galvão, não sei se a Milene lembra, que eram os estilistas daquela época. O Clodovil eu me lembro, sim, bastante. Bem famoso. E aqui, assim, aqui eu quis trazer nesse caderno. E tem tecido aí, né? Nessa parte tem tecido. Então, eu trouxe tecidos, trouxe as figuras, né? Tem muitas figuras dos anos 60, porque eu acho, assim, uma época tão bonita, assim, em termos de roupa. Sim, tal. eram roupas bem detalhadas, né? O corte muito bem acentuado, né? Então, assim, tem um estilo bastante legal. Aí eu misturo papel de parede. Ó, aqui... Que legal! Aqui eu fiz uma intervenção, isso aqui era uma manga de um casaco meu, e aqui era a gola de um casaco daqueles que você sobrepõe, né? E eu usei aqui para fazer o vestido dela. Achei que estava muito simples, ela precisava de um calorzinho. Aqui tem um botão. Então, assim, sempre trabalhando essa questão de como a gente coloca as coisas que a gente gosta, até para a gente organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas intenções, né? Ó, aqui era um vestido de boneca que não deu certo, daí eu colei, transformei nesse tipo de vestido e juntei flores, que eu também tenho aí o hábito de secar as folhas, que também é uma flor, ó. Que lindo! Que lindo esse! Aqui é tecido, são 2 tecidos, né? Eu vou mostrar porque eu acho que é legal. Se a Karen não fosse de moda, eu nem ia dar ênfase, estava aqui do lado, nem ia pegar, nem estava no script. Mas como ela é de moda, eu acho que ela vai se empolgar para ela ficar imaginando como é que vai ser na hora que ela entrar na faculdade de moda. Ai, meu Deus! Isso não é o máximo? E sabe que a nossa última palestrante, que foi a Vanessa Nunes, uma graça, você precisa conhecer, Suzana. A Vanessa disse para a Karen o seguinte: olha, Karen, nada disso, você vai fazer a USP, que é isso que você merece, não é? Olha isso, já pensou que linda? E a gente lá na formatura, Mi? Porque eu tava, assim, na minha cidade mesmo, não tem nenhuma de moda. Ai, que lindo esse! E... Muito, muito legal essa estrutura do 3D, né? Ups, deixa eu fechar aqui. E não tem faculdade de... Não tem aí em São Carlos? Você fica em São Carlos mesmo, tá? Não tem. A mais perto é Araraquara e é uma Unip. E aonde? E aí, Tatuí? É Araraquara. Unip. Araraquara. A Unip. Isso. Tá. Isso. Ó, e ó aí, véu. assim... Tem véu de noiva. Ai, que lindo. E aí, tipo, eu falei assim, gente, não é possível que só tem essa. E aí fui na escola e a coordenadora da escola achou uma no estado, na Zona Leste de São Paulo, uma USP. Na USP, na Zona Leste. Uau, isso. Que máximo. E quantos anos é o curso de moda? Você já pesquisou? Já. Então, o da Unip era só 2 anos. E na USP tecnóloga, são 4. então, né? Unip devia ser tecnóloga. E aí, assim, olhando a grade, eu olho pro da USP e falo assim, tem tudo que eu quero aprender ali. E o da USP e o da Unip tá mais assim. Mais focado, E aí eu fico naquela, tipo assim, tá, a Unip é aqui perto, né? Só que é uma escola particular, é uma faculdade particular. Então, tipo assim, eu vou ter que ir atrás de uma bolsa e tentar lidar com o resto. Sim. E o problema da USP é que é longe. É longe. No caso, eu teria que me... Mas, no caso, às vezes, você pode encontrar caminhos intermediários, né? E aí eu vou contar um pouco da minha trajetória para você ter uma ideia. Então, antes disso, deixa eu te apresentar, né? Porque a gente começou... Eu vou virando aqui, tá? Mas pode ir falando, eu só vou virando aqui, que aí a Karen vai olhando. Tá bom. Então, Suzana, quero dizer que é um prazer te receber nesse projeto. O nosso projeto hoje está no 13º encontro, tem sido um prazer estar aqui com essas jovens e com cada uma das convidadas que tem passado por aqui. E não podia ser diferente com você. Então, obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o convite.
É um prazer ter essa sua experiência aqui hoje compartilhada com essas jovens. Lembrando que as jovens que não puderam estar entrando, elas vão assistir mais tarde. Então, por isso que a gente faz esse ritual de apresentação, que hoje começou um pouquinho diferente, né? Diferente, ai, obrigada! Então, a Suzana D'Alessio, ela é executiva com trajetória profissional em empresas do segmento financeiro e também de prestação de serviços. Ela foi finalista entre 3 executivos indicados na edição 2014 do Prêmio Personalidades Cliente SA. Fez especialização em marketing pela ISPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, fez Master em Administration pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e foi selecionada no Prêmio Off Flip de Literatura 2021, nas categorias Contos e Crônicas. Desde 2009, a Suzana desenvolve práticas artísticas de ateliê em pintura e cerâmica, participando de mostras coletivas com pinturas em acrílico e aquarela, sobre temáticas relacionadas ao universo feminino, assim como ela já começou a mostrar aqui para nós, a Karen já está participando. Então, começamos um pouquinho diferente hoje o nosso projeto, mas é um prazer, viu, Suzana, estar aqui com a sua experiência. Seja bem-vinda e fique à vontade, Suzana. Obrigada, Mi, obrigada. Desculpa aí sair do figurino, né? Eu acho que aquela coisa da intuição, a gente planeja as coisas, mas a gente não sabe com o que vai lidar na frente, né? E aí apareceu o inesperado, e eu acho que o inesperado casou perfeitamente com o sonho da Karen, de ser estilista. Ó, Karen. E aí, o que eu estava falando para você, né? Aqui, deixa só para finalizar. E eu largo o caderninho. E aí, por que eu estava falando para você, assim, que às vezes existem caminhos intermediários para a gente poder chegar no sonho, no objetivo final, né? Então, para você ter uma ideia, assim, da minha trajetória de vida, da minha experiência. Eu sempre fui uma garota, assim, muito madura para a idade, né? Sempre me senti gente grande, mesmo quando eu não era gente grande. Hoje eu olho para trás e vejo como eu era menina quando eu achava que eu já era mulher, que eu já era adulta, né? Mas sempre fui muito romântica. Você viu essa história de desenhar vestido de noiva, tal? Era uma coisa que estava comigo ali desde a adolescência. Então eu sempre quis casar cedo, né? Era uma coisa que eu tinha, que queria casar cedo. Ficava esperando o príncipe encantado e tal. Tive alguns namorando, e aí a gente começou a namorar quando eu tinha 16 anos, né? Na época, eu fazia magistério, né? Que era um curso de formação para a gente ser professora de criança, né? Até o prezinho, antigamente, né? E esse curso de magistério era um curso que eu escolhi pensando que eu já poderia ter uma primeira profissão, né? Diferente do ensino médio na época, que era o colegial, que a gente saía depois de 3 anos, ia prestar um vestibular, e depois só é que a gente ia efetivamente começar a trabalhar. Então, a ideia que eu tinha era ter uma profissão que pudesse me dar algum retorno financeiro, porque eu vinha de uma família simples, uma família que tinha que pagar as contas, né? Eu nunca tive pai rico, mãe rica, minha mãe sempre trabalhou, sempre foi uma referência muito feminina e de arrimo de família mesmo, né? Então, por essa questão, eu sempre tive esse pensamento muito forte, né? De que eu tenho que ser uma pessoa autônoma sob o ponto de vista financeiro. Para ser autônoma, eu tenho que estudar. Para estudar, eu tenho que escolher alguma coisa. E aí eu pensava naquela época o que poderia me dar de retorno financeiro num curto espaço de tempo, né? Então, entre fazer um curso de escola média e um magistério, eu sairia já com magistério com 4 anos, ao invés de 3, mas já podendo ser professora. E isso já me garantiria algum sustento, era o que eu pensava. Se desse tudo errado, pelo menos eu ia ser professora, eu teria um diploma de professora, né? Só que nesse meio tempo eu conheci meu marido, e quando a gente ficou namorando dos 16 aos 17, com 17 eu fiquei noiva, e com 18 eu casei. Casei com 18 anos, casei com 18.
E com 20 anos, eu tive o meu primeiro filho, né? Então, assim, no último ano do magistério, eu já estava conciliando a vida de esposa, né? Não mãe, porque só depois que eu acabei o magistério foi que a gente decidiu engravidar, né? Mas, enfim, na época eu lembro que eu até fiquei assim, ai, nossa, que não sei se eu continuo com o magistério, porque eu queria ficar com meu maridinho em casa, né? Tem aquela coisa da lua de mel que você fica assim. E eu lembro até hoje, Milene, a professora, que era socióloga, a Linda Mar, chegando para mim e falou assim, você não vai desistir da escola, porque tudo vai passar nessa vida, mas a única coisa que você vai levar com você para onde você for é o seu conhecimento. Nada disso, só faltam 6 meses para acabar as aulas. Você vai continuar e eu vou na sua formatura. Sabe a Linda Mar? Que mulher maravilhosa que apareceu na minha vida para dizer isso. Porque talvez, se eu tivesse adiado aquele plano, ainda que eu falasse, não, eu vou dar uma paradinha e depois eu volto, talvez eu nunca tivesse voltado, né? Então, aí acabou, me formei no magistério, com tudo que tinha direito, né? Colação de grau, ok, já tinha o meu primeiro diploma. E aí eu fui curtir a vida de ser dona de casa, de ser mãe. Nesse meio tempo, não trabalhava em escola. Aí a vida foi trazendo outras oportunidades para você, né? Aí eu fui trabalhar num banco. E aí, dentro do universo do banco, eu fui começar a ter acesso a uma realidade totalmente diferente. O mundo do negócio, o mundo do planejamento, o mundo do resultado financeiro, né? E aí, isso começou a despertar em mim outros interesses e outras curiosidades, né? Que acabaram me levando para outra trajetória de vida e outra trajetória profissional. Eu tive um intervalo, eu fui, no último ano de magistério, eu tinha que fazer estágio. Eu já trabalhava no banco, mas eu tinha que fazer estágio. E aí, devido ao bom relacionamento que eu tinha com uma cliente minha do banco, que era dona de uma escola, ela me convidou para ir trabalhar na escola, para fazer o estágio lá. Então, segundo aprendizado da vida, não importa onde você esteja e o que você esteja fazendo, faça bem feito. Porque você vai cruzar com pessoas no seu caminho que às vezes você nem imagina que vão abrir outras portas para você, que vão te permitir outras vivências e aprendizados, né? Então, graças ao trabalho que eu fazia lá, a dona Renê me convidou para trabalhar na escola dela quando eu falei que eu queria fazer o estágio no magistério e tal. E aí eu me lembro que eu me desliguei do banco. A minha gerente lá na época falou, não desliga, eu vejo carreira para você aqui dentro, né? Continua aqui, etc. E tal. Mas eu falei, não, eu tenho que ir para esse estágio, senão não faz sentido. Eu fiz esse curso de magistério, eu preciso experimentar, eu preciso viver isso, senão como é que eu vou saber se eu gosto ou se eu não gosto, né? Aí eu fui fazer o magistério e percebi que eu não gostava daquilo como profissão, né? Eu amava criança, eu adorava criança, curtia brincar com a criança, mas não curtia trabalhar profissionalmente com isso, né? Eu não sei se eu fiquei traumatizada porque eu peguei uma turma lá de 10, 12 anos e não os picurruchos que eu queria. Eu queria os de 3, 4 anos que são, né, mais fofuchos, e os de 10, 12 anos são meio ali, rebeldes, né? E eu mesma era muito jovem, muito imatura ainda para lidar com tudo aquilo, né? Fato é que aí eu fiz do limão uma limonada, né? Eu já estava formada no magistério, eu queria muito já ter o meu próprio bebezinho, e a gente resolveu engravidar, e aí depois que eu engravidei, quando eu voltei da licença maternidade, eu pedi demissão da escola, e saí e parei para trabalhar, porque eu falei, não, eu só quero curtir meu filho, só quero curtir meu neném, eu quero cuidar dele, não quero deixar na mão de outra pessoa, e tal, e tal, e tal. E aí, eu fiquei os 2 primeiros anos de vida dele só com ele em casa. E aí assim, toda a energia que a gente tem do aprendizado, do trabalho, ela acaba se canalizando para outras coisas, né? Para cuidar dos detalhes da casa, tipo assim, ficar com aquelas neuroses de limpeza, não sai nada fora do lugar, né? É uma coisa muito louca. Até que chegou um determinado momento, Karen, da minha vida, que você não vai acreditar.
eu olhava para minha agendinha telefônica, tipo assim, na hora que o bebê estava dormindo, ia ligando, ia de A a Z. Naquela época tinha agenda telefônica, hoje não tem mais, hoje é no celular. Naquela época tinha, né? Não tinha celular. Aí eu ia de A a Z ligando lá para as pessoas, né? Para conversar com as pessoas, para ver o que as pessoas estavam fazendo. E aí os meus colegas do banco estavam me contando coisas diferentes. Eles estavam fazendo faculdade, eles estavam fazendo pós-graduação, estavam sendo promovidos, e eu comecei a tirar os cabelos com pinça, né? Do tipo, ai, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sentia que tinha um mundão lá fora, e eu estava me sentindo super presa. Não estava infeliz, porque eu estava realmente cuidando do meu filho, e isso era muito bom, mas eu estava me sentindo assim, pequenininha, sob o ponto de vista de que assim, o mundo é tão grande, ele tem tanta coisa para oferecer, tem tanta coisa para aprender, tanta gente para conhecer, e eu não estou conseguindo fazer isso, né? E aí eu tive que tomar uma outra decisão. Conversando com meu marido na época, eu falei para ele, eu quero voltar a estudar. A primeira coisa foi, eu quero voltar a estudar, quero fazer uma faculdade. E aí eu comecei a pesquisar as possibilidades de faculdade, né? Na primeira fase do meu curso lá, quando eu comecei o ensino médio tradicional, que depois eu mudei para o magistério, eu gostava de psicologia, amava jornalismo e amava direito. Mas faculdades que são longas, né? 5 anos para poder cursar tal. E, de novo, meu senso prático, olha que coisa, sempre aquela questão do aqui, agora e senso prático, né? Eu falava assim, eu vou entrar numa faculdade para 5 anos, eu precisava pagar conta, né? Eu ia ter que pagar alguém para cuidar do neném. Como é que eu vou lidar com isso, né? Falei, eu vou escolher um curso que seja um curso mais curto, um curso que vá me dar uma boa base e que possa me dar uma boa remuneração, né? E aí foi muito interessante porque a irmã de uma amiga minha, ela era secretária executiva de uma multinacional. E ela, assim, tipo, se vestia super bem, né? Era toda elegante, além dela ser linda, né? Toda elegante, sempre no salto alto, né? E, enfim, tinha um carro. Aí eu falei, nossa, essa mulher assim, é uma referência, né? Para mim, acho que esse negócio de secretária executiva deve ser legal. E eu gostava de inglês, né? E o curso, que era a graduação que eu escolhi, era secretariado executivo bilíngue. Então, eu aprendi o inglês e aprendi o espanhol na faculdade, né? E ele era um curso que ele tinha aula também aos sábados. Então, por isso, ele durava 3 anos. 3 anos. Então, qual foi o pensamento? Eu vou entrar nessa faculdade, em 3 anos eu vou ter um diploma e o salário de secretária executiva é um bom salário. Ainda hoje é um bom salário, se você for comparar com outras profissões, né? Só que a surpresa que eu tive foi que no curso que eu fiz, eu percebi que a base era muito mais abrangente. A gente teve conhecimento sobre administração de empresa, sobre marketing, sobre contabilidade, sobre finanças, né? E acho que o que eu menos assim, tive afinidade foi a matéria de secretariado executivo, práticas secretariais, né? Todo o resto, acho que até por causa da história do banco, atraía minha atenção. E aí, nesse meio tempo, Suzana queria um mundo, né? E aí, só fazer a faculdade já não foi suficiente. Aí eu também quis voltar a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, participei de um processo seletivo, que demorou 1 mês, né? Para trabalhar numa seguradora. E aí eu fui trabalhar numa seguradora na área de atendimento ao cliente, né? E eu lembro até hoje, naquela época de ficar em casa, eu lia muito. E eu lia muito livro sobre desenvolvimento de carreira para jovem, né? Então, já quando eu estava em casa, eu ficava pensando, tudo bem aí? Dá para continuar? Eu ficava pensando na possibilidade que eu teria de me tornar uma líder, de me tornar uma executiva, por conta dos livros que eu lia, né? Que diziam que era capaz de realizar tudo aquilo que eu quisesse, né? Então, tinha um cara na época que escrevia muito livro de autoajuda que chamava Lair Ribeiro. Não sei se a Milene lembra do Lair Ribeiro. O cara escrevia, deu um dinheiro assim com autoajuda, né? E ele escrevia assim, trazendo as pessoas para cima e fazendo com que as pessoas acreditassem que elas podiam sonhar e podiam conseguir chegar onde elas quisessem,
né? E ele falava muito bem, era pés no chão e cabeça nas estrelas. Essa frase nunca esqueço. Porque ele falava assim, você tem que estar preparado, né, ou preparada para o que acontecer. Porque se você for a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, você vai ter a oportunidade que você quer. Então, não adianta você falar, eu quero que minha vida mude, mas você não vai se ajudar, você não vai estudar, você não vai se esforçar, você não vai fazer o curso de inglês, né? Você não vai treinar desenho, né? Não vai cair do céu, né? É assim, você vai ter que fazer a sua parte para a coisa acontecer, para o seu sonho se realizar, né? Então, se prepare porque as oportunidades, elas vêm e na hora que aparecer para você, você agarra. E foi o que aconteceu comigo. Comecei a trabalhar na seguradora, na área de atendimento a clientes, fazendo da melhor maneira possível o meu trabalho, sempre muito curiosa, muito proativa, né? E aí a liderança começa a te enxergar de um jeito diferente, né? Ela começa a perceber que você não está ali fazendo só aquilo que é óbvio, com aquilo que você foi contratada, que você está muito mais interessado em realmente fazer a diferença, né? E aí, numa dessas oportunidades de estar no lugar certo, a minha chefe foi promovida e eu fui convidada para assumir o lugar dela, né? E foi o primeiro desafio de liderança, né? Na época eu já tinha, eu estava acabando, acho que a faculdade, eu estava acabando a faculdade de secretariado, o que me fez, de novo, ter uma graduação e não atuar nunca na área, né? Eu fiz uma formação como secretária executiva, mas eu nunca fui secretária, porque a vida me trouxe outras oportunidades. Mas se eu não tivesse feito a faculdade de secretariado executivo, eu não estaria com a visão ampla que eu estava, que é bem generalista esse curso, né? E nem estaria com o preparo necessário para ser convidada para essa parte de liderança. Então, às vezes, aquilo que a gente estava conversando de novo da formação. Você tem todo o potencial para entrar na universidade de moda. Talvez não seja viável agora se mudar de São Carlos para ir para a USP. Talvez o primeiro passo seja um curso de tecnóloga, talvez. E depois desse curso de tecnóloga, se mudar para alguma empresa no mercado de trabalho em São Paulo e entrar na universidade da USP, pode ser. Ou não. Ou você pode pesquisar repúblicas em São Paulo, né? E depois se reorganizar, mudar de São Carlos e viver em São Paulo, como muita gente faz, que vem estudar de outros estados até, né? Não só de outras cidades, aqui em São Paulo, né? Então, depende, mas você vai ter que explorar as possibilidades para você poder seguir os caminhos, entendeu? Então, comigo foi assim. Aí as coisas foram acontecendo, e aí, assim, eu fui percebendo aquelas áreas que eu tinha. Tudo bem? Tudo bem? Chegou gente aqui na loja, vou ter que atender. Vai lá, eu falo aqui, depois grava. Tá bom. Oh, meu Deus. Ela fecha a câmera e a gente continua. Tá. E aí, beleza, vamos lá, porque ela continua ouvindo. Ela ouve depois, né? Então, aí, olha só, o que aconteceu? Eu percebi quais eram os cursos, as matérias que eu tinha mais afinidade, e aí eu fui investir em pós-graduações, que aí já tinha outro nível de conhecimento, outro nível de maturidade, né? Que eram de escolas de primeira linha, que tinham mais relação com aquilo que eu estava fazendo e que eu me identificava realmente dentro do mundo corporativo, né? E aí foi que eu fui fazer a pós-graduação em marketing, a especialização em marketing, e depois fui conhecendo outras nuances no desenvolvimento de pessoas, em liderança e gestão, porque aí as coisas foram acontecendo nesse caminho, né? A primeira promoção para líder foi como supervisora, depois meu coordenador foi trabalhar no Einstein, que é um hospital aqui de São Paulo, e aí a vaga dele ficou livre, e aí eu fui convidada para assumir a vaga dele como coordenadora, e aí as coisas foram acontecendo nessa linha, e aí eu comecei a sentir necessidade também de aperfeiçoar e aprofundar os meus conhecimentos no desenvolvimento de pessoas,
na liderança e na gestão de pessoas. Isso que eu ia falar, então era liderança, mas mais de pessoas, né? No sentido, não era da gestão propriamente administrativa, como era da sua formação, né? Porque o que acontece? Dentro de uma estrutura de área de atendimento a clientes, a maior parte dos funcionários são analistas de atendimento, né? Ou equipes de back-office. Então, a gente trabalha majoritariamente com pessoas, né? Então, a estrutura geralmente organizacional, lá no caso da Itaú Seguros, por exemplo, era um gerente, os coordenadores, depois dos coordenadores, os supervisores. Então, cada líder do supervisor até o coordenador, tinha um grupo de pessoas pelos quais eles eram responsáveis em desenvolver, dar feedback, ensinar, monitorar, né? Enfim, para que os resultados acontecessem, para poder fazer com que os indicadores que eram necessários ser monitorados tivessem o desempenho necessário, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tinha tempo de atendimento que o cliente precisava ficar em fila de espera, que não podia ser alto demais, porque senão o cliente ia ficar aborrecido, né? Para você atender o cliente no tempo certo, você precisava ter um tempo médio de atendimento. Para isso, você tinha que ter uma boa adequada para você poder entender o que o cliente queria, conduzir aquela ligação, fazendo as perguntas necessárias, prestar a assistência e o esclarecimento que ele necessitava de um jeito objetivo, né? Para que você pudesse atender o maior número possível de pessoas. E que para tudo isso acontecer, como a gente não tem robozinho, embora pareça nas centrais de telemarketing, que às vezes a gente está falando com robô, mas quem faz a gestão é totalmente contra essa coisa robótica e engessada, né? O que a gente defende, o que a gente acredita, é que as pessoas têm que ser capacitadas a pensar, a analisar, a articular, a interagir, a conversar, né, com quem está do outro lado. E tudo isso precisa ser treinado, né? Precisa ser desenvolvido. Alguém precisa ficar fazendo a gestão e o acompanhamento. Se a gente fosse comparar com o mundo acadêmico, seria como se fosse um tutor, né? A gente tem o professor, ele vai dar aula, ele vai ensinar, ele vai passar o conteúdo, e às vezes você precisa de uma tutoria, de uma monitoria, para poder ajudar aquele aluno a continuar no seu segmento da melhor maneira possível, né? A gente vê isso também em lojas, né? Por exemplo, numa loja de roupa, você provavelmente tem o gerente, né? Você tem o supervisor de loja, e esse gerente, supervisor de loja, ele vai ter que cuidar do negócio, do resultado, das vendas, mas se ele não prestar atenção e não cuidar também dos funcionários, não treinar adequadamente os funcionários, não motivar os funcionários adequadamente, esses funcionários não vão conseguir fazer o trabalho com a excelência que eventualmente eles poderiam, se tivesse outro tipo de tratamento, né? O que a gente observa é que, às vezes, as empresas maiores, elas têm uma noção maior de tudo isso, e elas investem mais na capacitação da sua liderança para que ela faça todo esse trabalho, né? Ela cuide do que é administrativo, ela avalie lá os orçamentos, os resultados, as planilhas financeiras, mas também lembre quem é que fez aquela planilha financeira e cuide daquela pessoa para que ela faça o seu trabalho feliz, motivada, realizada, né? Só que tudo isso é um processo, né? Então, durante toda essa jornada, eu acho que assim a gente aprende bastante se relacionando com as pessoas. A gente passa por vários conflitos, né? Então, assim, eu me lembro que uma das grandes inseguranças minhas, quando eu fui promovida pela primeira vez, eu era jovem de empresa e jovem de idade, eu tinha 20 e poucos anos, né? E eu fui liderar uma equipe, que era uma equipe de back-office, que era mais velha do que eu em idade e mais velha do que eu de empresa, né? Então, assim, eu me lembro que eu ficava apavorada, né? Sorte que eu trabalhava numa empresa que investia na nossa capacitação, então a gente tinha lá consultoria e eu participei de formação de liderança, né? Então começou ali a desabrochar em mim
uma série de competências que eu nem sabia que eu tinha, né? E muitas outras, assim, foram muito aperfeiçoadas. Eu acho que eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar com líderes, assim, fantásticos, sem demagogia, sabe? Sem ficar querendo puxando o saco, sabe? Foram pessoas muito importantes, assim, que me ajudaram, que me ouviram, que foram muito humanos, né? Que me diziam aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu precisava aprender, e que sempre estavam ali me desafiando e me colocando para frente, né? Eu me lembro que, numa das minhas conversas com a minha gerente, logo que eu fui promovida, eu falei para ela assim, eu fico insegura, né? Mas o que será que eu posso fazer? Eu tenho autonomia do quê, né? Ela falou, Suzana, você tem autonomia até que alguém chegue para você e fale, olha, isso não era da sua alçada, isso você não podia fazer. Até que alguém fale isso para você, vai em frente e faça, né? E, claro, assim, a gente tem que ter bom senso. Então, você sempre pensa assim, ética. Você tem que ter ética e você tem que ter valor. Aonde você estiver trabalhando, fazendo, seja lá o que você for fazer. Ô, Su, e só para que as nossas jovens entendam, o que é ter ética num trabalho de liderança? Perfeito. Então, assim, você precisa ter muito respeito, né? Fazer as coisas de uma forma muito correta. Então, assim, eu traduziria o seguinte: primeiro, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que você fizesse, que alguém fizesse com você. Então, assim, se você está se relacionando com pessoas, seja com seus pares, seus colegas, seja com sua equipe, se um dia você vier a ser líder, pense o seguinte, trate as pessoas com bastante respeito, seja transparente, né? Procure viver de acordo com os valores morais daquela sociedade de onde você está inserido, né? Então, por quê? Se você segue essas regras, vamos dizer assim, a boa prática em relação a tudo isso, você provavelmente vai estar sendo o mais próximo possível de ser ético, né? E o que é muito importante nos dias de hoje? A gente escuta falar muito assim de jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, tirar vantagem, né? Então, ser ético é você fazer o que tem que ser feito, o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando. Isso é um valor que está dentro de você, sabe assim? Então, por exemplo, assim, se não é para comer na hora do trabalho, não é porque o chefe não está olhando que você vai lá e vai beliscar a comidinha, porque tem alguma razão para não estar comendo ali na hora que está no trabalho, né? Um exemplo bobo, mas, por exemplo, a gente trabalhava logo quando comecei, era atendimento telefônico, atendimento ao cliente, você ficava com o headphone o período inteiro. E não podia comer, não podia mastigar chiclete, né? Então, assim, não adiantava levar o bolinho escondido para na hora que não tivesse uma ligação atendendo, você pegar e dar uma mordidinha no bolo. Por quê? A qualquer momento podia entrar uma ligação. E se entrasse uma ligação, imagina, você está de boca cheia, olha só, você ia desandar todo o trabalho, né? E, às vezes, a gente fica pensando assim, sei lá, tenho que limpar a loja, no caso da Karen, né? Eu tenho que dar uma geral aqui na loja. Hoje eu estou muito afim, não vou dar essa geral, não vou cuidar da loja, não, deixa quieto, assim. Alguém confiou em você, né? E ali dentro do contrato de trabalho, eu sempre costumo dizer isso para as minhas equipes, né? O contrato de trabalho, gente, é uma via de mão dupla, né? Então, você tem a sua responsabilidade como funcionário e a empresa tem a responsabilidade e a obrigação dela como empregadora. Cada um tem que fazer a sua parte. Mesmo quando a gente não está feliz, a gente está de saco cheio, a gente acha que ganha pouco. Geralmente é isso que acontece, a gente acha que ganha pouco, a gente acha que foi injustiçado, né? E aí, quando a gente se vê nessa situação, às vezes a gente pode cair, escorregar e deixar de ser ético. E quebrar o nosso próprio valor. Porque alguém está fazendo alguma coisa que está desagradando a gente e a gente começa a ter uma reação diferente. Quando, na verdade, dentro de uma postura ética, o que se espera? Que você olhe para a sua situação e pense, quem é dono da minha vida mesmo? Sou eu. Né? Eu que sou responsável pelas escolhas da minha vida.
Eu posso fazer escolhas boas ou escolhas ruins, mas a minha vida não está na mão do outro. Mesmo que eu precise do emprego e mesmo que eu precise desse salário, você sempre vai ter uma escolha. Porque você pode trabalhar para a empresa que faz tudo certo ou para a empresa que maltrata os funcionários, né? Agora, para você fazer escolha, aí volta de novo naquilo que a gente falou, você tem que estar preparado, né? Porque se você não tiver preparado, se você não tiver estudado, se você não souber dos seus direitos e dos seus deveres, talvez você fique com medo. E aí você não tenha coragem para finalizar alguns ciclos e para começar outros. Porque você acha que você não, tipo, aquilo é só o que tem para você, e você tem que se contentar com aquilo, porque a vida é assim mesmo. O que não é verdade. A nossa vida, ela pode ser mudada a qualquer momento, de acordo com o nosso desejo e com a nossa dedicação. Não vou dizer que vai ser fácil, porque não é fácil, né? Tudo na vida você precisa ter foco, trabalho e disciplina, até para você fazer a coisa que você mais gosta, né? Você precisa se planejar. Você quer passar um final de semana na praia, sei lá, quem gosta de praia, quer passar um final de semana na praia. Você vai ter que se planejar para ir para a praia. Você vai ter que se organizar para ir na praia. Você vai ter que se preparar. E às vezes, por exemplo, você vai ter que juntar um dinheirinho para poder ir para a praia, para poder, de repente, pagar um ônibus, juntar com uma galera para alugar uma casa. Se você não tiver foco e disciplina de fazer uma economiazinha do dinheiro ali, por exemplo, por mês, talvez você não consiga realizar o seu sonho. E olha, a gente está falando uma coisa que é legal e que é gostosa, que você quer muito. Então, por exemplo, na faculdade, se a gente quer fazer a nossa faculdade, e a gente sabe que a gente pode escolher aquela que a gente se identificar mais, e que também a escolha não é única e definitiva, porque pode ser que agora a gente tenha uma percepção, uma necessidade, uma vontade, uma curiosidade, e que daqui a alguns anos a gente resolva aprender coisas diferentes, né? Então, o que eu acredito que seja fundamental? Entender qual é aquele desejo que a gente tem, o que a gente se identifica na hora de estudar, né? Aquelas coisas que assim chamam mais a nossa atenção e pesquisar sobre isso, como a Karen acabou de contar para a gente que ela fez, né? Ela tem o sonho de fazer a faculdade de moda. Ela já foi pesquisar as opções que ela tem. Ela já foi avaliar a grade curricular do curso de tecnóloga e do curso lá de bacharelado da USP. Ela está criando uma atitude e ela já está mandando aí para o universo, né, as informações que ela precisa do tipo, olha, é isso, eu estou preparada. E eu vou fazer minha escolha, e vou fazer minha escolha de um jeito consciente, de um jeito verdadeiro, de um jeito ético, comigo mesma, sabe? E daqui para frente, se ela tiver essa essência com ela, onde ela trabalhar, ela vai conseguir fazer da melhor maneira possível, porque ela não vai se contentar em fazer pouco, ela vai querer fazer o melhor que ela puder a cada dia, que é um outro ponto importante, né? Você não precisa ficar competindo com o outro. Ah, eu sou melhor do que a menina que senta do lado lá do meu curso. Vamos procurar ser melhor em relação a gente mesmo, né? Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Esse é o caminho, né? E esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, é um tipo de diálogo que a gente, numa posição de líder, numa pessoa que desenvolve pessoas, que administra um negócio, tem que ter sempre presente, né? Que os resultados só vêm porque as pessoas existem. Então, eu tenho que cuidar das pessoas para que os resultados venham de forma consistente. E não pode ser a qualquer preço. Aí a gente volta na questão ética. Ô, Su, e como que você pode orientar ou até mesmo deixar como se fosse, orientar, como se fosse uma indicação para essas jovens, de como como são essas escolhas, porque às vezes as escolhas parecem mais difíceis, né? Porque na sua trajetória você colocou, né, dessas escolhas, né, que você sempre teve muito foco, né, para poder decidir, né, por elas.
Mas como que para essas jovens a gente consegue orientar também, deixar uma orientação com relação a essa questão das escolhas, né? Perfeito, perfeito. O primeiro ponto, gente, é autoconhecimento, né? Então, você começar a escrever um diário que seja das coisas, vontade, colega, ou alguém. Su, peraí. Su, volta só um pouquinho porque travou, tá? Sua internet tá congelada. Tá me ouvindo? Não, ainda não, tá ainda congelado. Eu acho que é a internet, então se você puder voltar um pouquinho na pergunta, a gente ainda não está conseguindo te ouvir, tá? Agora travou de vez, viu, Su? Oi, acho que eu voltei. Agora tá dando para te ouvir. Voltou? Estamos te ouvindo, Dizendo, só não estamos te vendo, estamos te ouvindo. Vou mudar aqui a outra aqui agora. Já Essas coisas de internet, né? A gente teve uma convidada que inclusive vai ficar, né? Não vai ter como repor a aula dela, que também a internet ficou instável e ela não conseguiu voltar. Mas é coisas de tecnologia que com o tempo vai ter que melhorar, não tem como ficar assim, né? Não, e agora o mundo vai... Daqui a pouco chega a internet 5G, né? Ai, se Deus quiser. Então, só voltando um pouco, eu tinha feito a pergunta, se você pudesse deixar né? uma orientação para essas jovens que estão nos ouvindo, né? Qual que é essa orientação com relação às escolhas? Porque nem sempre essas escolhas, com a idade que elas têm, fica tão simples assim, né? Congelou de novo, viu, Su? Oi? Congelou de novo, a gente não está te ouvindo. Congelou. Peraí, voltou? Voltou. Agora eu acho que vai, vamos tentar de novo. Eu mudei para os dados do celular, porque o outro dado estava aqui. Tá me ouvindo? Peraí, que a gente está ainda... Você quer tirar talvez tentar tirar o vídeo? Não sei se resolve, mas é que está ainda congelando a sua imagem e aí não... Agora estamos te ouvindo. Tá. Tá ouvindo? Sim, estamos. Tá. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: é importante a gente ter autoconhecimento, né? Então, olhar para dentro da gente e procurar entender aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente tem afinidade. Às vezes a gente está confusa, não sabe nem por onde começar. Então, conversar com as amigas ajuda bastante, né? Porque as amigas, elas vão sempre trocar figurinha com a gente sobre as nossas afinidades, né? Escrever sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, às vezes procurar lembrar de um sonho, porque às vezes algumas respostas, alguns desejos que a gente tem acabam se manifestando através dos sonhos, né? Por que isso? Porque a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente sente, naquilo que a gente gosta e com o que a gente tem mais afinidade. E a partir daí, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento não vai bater na sua porta dizendo: oi, eu cheguei aqui, posso ficar? Né? Se você não tiver com a porta aberta, não estiver procurando por ele, o conhecimento está aí em todo lugar, mas você tem que procurar. Então, por exemplo, pensar em pessoas que te inspiram, né? Que fazem aquele tipo de trabalho ou de serviço que você gostaria de fazer, procurar se aproximar dessas pessoas, né? Trocar ideia a respeito do tipo de profissão e do dia a dia, das rotinas que são envolvidas nessas escolhas, né? São alguns
caminhos que você pode seguir para poder entender, primeiro, o que você está sentindo, o que você gosta, né? Como as coisas acontecem em relação àquilo que você se interessa, porque às vezes você tem uma ideia ou uma idealização sobre o que é, e quando você começa a trocar figurinha com profissionais da área, você percebe que aquela realidade não é bem assim do jeito que você imaginava, né? E a maioria das faculdades, elas têm a descrição dos cursos dentro do próprio site, né? Então, pesquisar sobre, como a Karen fez, né? Pesquisar sobre o curso, pesquisar sobre as matérias, né? Ler a respeito, procurar pessoas na internet que façam aquela profissão e ver o que elas falam, né? Como é que elas vivem, se aquele tipo de rotina que elas têm é uma rotina que você gostaria de ter para você. Por exemplo, você pode estar aí sonhando em ser médica, né? Mas você já imaginou assim, você tem medo de agulha? Você se assusta com sangue? Você fica com o estômago embrulhado quando alguém passa mal na sua frente, né? Então, são detalhes que, dependendo da profissão que você for querer seguir, você vai ter que começar a prestar atenção na afinidade, né? E pode crer, às vezes, você não está prestando muita atenção em você, mas algumas pessoas estão. E às vezes elas falam, nossa, Milena, você tem um jeito, né, para lidar com questões assim, que envolvem liderança, que envolvem protagonismo, você tipo, não aceita não como resposta, você vai lá e faz as coisas acontecerem. Puxa vida, eu acho que você é capaz de mudar o mundo, né? E às vezes as pessoas enxergam essas coisas e dão esses tipos de toques assim para você. Então, preste atenção, às vezes, no que aquela pessoa fala e olha como aquilo reflete dentro de você, no seu coração, né? E a partir daí vai pesquisar mais sobre essa escolha. E detalhe, gente, não tenha medo de errar, sabe? Errar faz parte da vida, né? Às vezes a gente precisa quebrar a cabeça para poder chegar num caminho. E não significa que a gente vai desperdiçar aquilo que a gente já fez. A minha história de vida é um exemplo disso, né? Veja, eu fiz magistério para ser professora e nunca trabalhei como professora. Eu fiz secretariado para ser secretária, nunca trabalhei como secretária. Mas quantas outras coisas aconteceram? Porque eu tive a formação adequada, né? Então, faça escolha, tenha foco, disciplina e trabalhe para aquilo que você quiser. Porque é um passo de cada vez, um passo de cada vez. E procure orientação, né? Hoje existem muitas formas e muitos grupos, né, de ajuda que podem auxiliar nessa questão de trabalho vocacional, por exemplo. As universidades, para vocês terem uma ideia, as universidades que têm cursos de psicologia, geralmente têm atendimento ao público gratuito, porque faz parte do processo de capacitação, de estágio dos estudantes. Então, se às vezes você precisa de ajuda, talvez você precise também da ajuda de um psicólogo que é profissional e que pode te ajudar, talvez desenvolvendo, como chama, testes vocacionais que vão te ajudar na reflexão sobre a sua escolha. Ele não vai escolher para você, mas ele vai te ajudar a encontrar caminhos para achar essa resposta dentro de você. E a gente pode acessar esse serviço de forma gratuita, né? E às vezes ele é muito bem-vindo quando a gente está muito assim perdida, sabe? E em dúvida de que caminho seguir. A única coisa que eu peço para vocês é nunca deixem de estudar. Vou falar que nem a Lindamar falou para mim lá atrás, sabe assim? Nunca, mas nunca, nunca deixem de estudar. Estudem sempre. Comecem estudando e lendo sobre aquilo que vocês amam, que seja moda, que seja culinária, que seja fofoca de novela, não importa, leiam sempre, porque à medida que a gente lê, o nosso conhecimento vai abrindo, e à medida que você vai crescendo, que você vai amadurecendo, os seus interesses também vão mudando, e quanto mais você lê, você vai fazer a diferença, né? Então, assim, a gente vê histórias incríveis de pessoas, assim, que vivem na favela, que nunca tiveram, por exemplo, assim,
acesso a uma educação de primeira linha, mas que são presidentes da comunidade e que fazem toda a diferença e fazem acontecer para o bem-estar de todo mundo que está ali em torno, né? A gente tem um exemplo do próprio Lula, independente de qualquer afinidade, crença, ideologia política, né? Uma pessoa assim que chegou à presidência da República, extremamente respeitado no mundo inteiro, e veio de uma história de vida que não teve uma formação formal, né? Mas que sempre foi interessado, articulado, estudou vida, sabe? Assim, se interessou em conhecer vida, né? Então, é uma exceção, né? Porque às vezes a gente percebe que os caminhos às vezes poderiam ser muito mais ágeis se a gente tem uma educação estruturando e dando suporte para a gente não titubear sempre, sabe? Então, assim, se abram para aprender sempre. Não sei se ficou assim claro. Ficou ótimo. Acho que tem tudo a ver também com o projeto, com esse projeto que a gente tem feito, que fez, né, com essa primeira turma, com essa turma piloto, que é isso, é estimular para que volte a estudar, para que continue estudando, para que não pare de estudar. Inclusive, o conceito de cidades modernas, sustentáveis, é o conceito que se relaciona com a educação continuada. Então, nas cidades inteligentes, né, não é só você ter tecnologia à disposição na cidade, em qualquer lugar, né, ter redes de internet, principalmente os cidadãos dessa cidade poder ter acesso à educação continuada, de qualquer área. Então, acho que isso que você está falando tem tudo a ver com esse projeto aqui, que é justamente isso, é a gente estimular essas jovens a cursarem os inúmeros cursos que tem aqui nas universidades, mas mais do que isso, elas saberem de outras possibilidades que existem, assim como, né, não só a Karen, mas tem uma outra aluna daqui do curso que adorou a aula da Priscila, por exemplo, e quer ser fotógrafa. Ai, que legal. E aqui também não tem, então é isso, tá pesquisando para saber para onde vai, e assim por diante, né? É estimular para que encontre o caminho, né? E o incrível, assim, quando a gente falava em antigamente, a pessoa fazia uma escolha profissional que era para a vida inteira. Às vezes as pessoas entravam para trabalhar numa empresa e ficavam por 30 anos, 40 anos na mesma empresa. Hoje mudou isso, porque assim, a nossa expectativa de vida aumentou, né? Aumentou. Se lá na década de 50 a gente vivia, sei lá, em média 50 anos, a pessoa já era velha, extremamente obsoleta. Hoje, aos 50, a gente está começando uma outra fase de vida. Então, é muito possível que você faça uma escolha agora e que, ao longo da sua vida, você tenha que fazer e tenha desejo de fazer outras escolhas, né? E já se fala que, assim, dentro do mercado de trabalho, a gente vai ter pelo menos de 3 a 4 carreiras ou profissões diferentes em função desse aumento de expectativa de vida que a gente vai ter e desse desejo e dessa necessidade que a gente vai ter de se reinventar. Existem muitas empresas hoje em dia investindo seriamente nos estudos do que fala exatamente no que você falou, do aprendizado contínuo. Porque, assim, hoje os mais 50, né, está muito longe da realidade de vocês, meninas, mas vai ser a realidade do futuro. Os mais 50 estão aí com um novo começo de vida na maior parte deles, né? Às vezes mudando radicalmente de história profissional. Então, já está com a mente aberta, sabendo que o que vocês vão aprenderem hoje, vocês ainda vão passar por muitos outros ciclos de aprendizado e tem que estar assim, ó, com o coração aberto para receber tudo isso, já é o melhor caminho para vocês fazerem escolhas conscientes. Muito bem, excelente. Obrigada, Suzana. A gente se renova, né, a cada aula que a gente tem aqui, e hoje foi muito bacana justamente porque, além de ter esses novos ares, né, a gente, além de se renovar nesse sentido, a gente aprende que, como você acabou de falar, né, liderança é também a gente ter perspectiva daquilo que a gente quer, é a gente ter foco, ter trabalho
e ter disciplina. Não tem outro jeito, não tem como fugir. As coisas, realmente as coisas não caem do céu, né, Suzana? Acho que isso é muito importante. Eu acho que foi a síntese da aula de hoje. É isso aí. Quero te agradecer. Não sei se a Karen estava trabalhando, então não sei se ela já terminou o atendimento. Se não, a gente ali bonitinha. Então, Karen, eu não sei se você tem alguma dúvida, mas é que como já são 3h10, vocês daqui a pouquinho têm aula de inglês, então a gente está caminhando para o encerramento. Se você tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Não? Tudo certo. Olha lá. Tem dia que ela está aqui com a jaqueta do Santos, hoje ela está com a máscara do Santos, né? Fazer o quê? Tudo bem, isso aí. Muito obrigada, Karen. Meninas, continuem assim nesse pique, vão em frente, o mundo é para vocês. Vocês estão no comecinho, tem uma jornada linda pela frente. E eu tenho certeza de que o caminho de vocês vai ser de muito sucesso. Vocês já fizeram uma grande escolha. Entrar no programa já foi uma grande escolha. Então, a gente já percebe aí que tem atitude. Mantenham essa atitude com foco, trabalho e disciplina, que o céu é o limite para vocês. Muito obrigada, Suzana. Estimulante. Obrigada, Karen. Uma boa tarde. Até a próxima, gente. Tudo de bom. Obrigada, Su. Um beijo. Obrigada. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Boas escolhas. Obrigada.